Bom dia com Jesus. É uma pergunta: quais são as 7 visões que o profeta teve que vão acontecer antes da segunda vinda do Senhor? Qual a mensagem que está escrita? Eu não vou dizer quais são, mas a mensagem é a era de Laodiceia, logo no princípio da era de Laodiceia. Você vai lendo, e o importante mais de tudo ali não são as visões, é o apelo dramático que o irmão vai ouvir ali. Esquece as visões e pegue na palavra, no apelo dramático que ele faz. O importante é isso. O mais importante de tudo isso ali nessa introdução está o apelo dramático que ele faz. Eu chamo de apelo dramático. Fiz até aquele cartãozinho com o apelo dramático. Vamos ver aqui. Vamos ficar de pé, por favor. Semelhantemente, vós mulheres. Vocês lembram-se que foi 1 Pedro, capítulo 3, né? Quem não encontrou, escute. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Senhor, pedimos a Ti que Tu enriqueças mais e mais esta palavra em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentar-se. Você pode perguntar o que tem isso a ver com os selos que nós estamos estudando. Primeiro selo. Vamos então ver o que tem isto a ver com o primeiro selo. Aqui nós vamos lembrar, comprovando, dentro do próprio selo, que essa Bíblia Sagrada, esse livro, essa Bíblia, é o livro pelo qual João chorava, o livro fechado. Se refere claramente a esses pergaminhos, a esses selos. No parágrafo 17 do primeiro selo, em apreço, o profeta diz: agora o livro foi planejado e escrito antes da fundação do mundo. Isso não se trata de uma outra Bíblia, é desta Bíblia. Nós temos 4 criaturas que representam especificamente falando, o leão, o boi, o homem, a águia. Representa os 4 evangelhos. São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João. São Mateus, o leão. São Marcos, o boi. São Lucas, o homem. São João, a águia. O leão com muita força, poder de reinar. O boi com muito trabalho e sacrifício no fim do trabalho, de sua jornada. O homem com a sabedoria. Então Deus viu, criou esse sistema
o qual não é interrompido definitivamente por quaisquer forças políticas, religiosas, bélicas no mundo. O programa de Deus não é interrompido, não é posto a perder. Não tem como o diabo fazer isso. Isso faz parte da revelação. Então, nesse Evangelho de São Lucas, representa o homem, a sabedoria, a Bíblia foi traduzida praticamente em todas as línguas e idiomas. A águia seria o revelador, é o profeta. A águia na Bíblia fala de profeta, para revelar o que foi escrito. Então, esse livro escrito antes da fundação do mundo, aí que está a coisa. Você deve crer na Bíblia dessa forma. Que alguém diz, a Bíblia foi escrita por homens. Claro que foi, por homens. No papel, nesse papel aqui, ela foi escrita por homens. Mas ela foi escrita por Deus desde antes da fundação do mundo, como um programa dele, do Senhor, a ser executado durante todas as eras, todas as dispensações dele aqui sobre a humanidade, sobre o mundo, sobre a terra. Então, ele inspirou a cada escriba, a cada escritor, porque, na verdade, eles foram escribas. O escriba escreve uma coisa que não é sua, própria. Então, eles escreveram, e Deus foi inspirando a cada um desses escritores, de acordo com o que estava escrito desde antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, estava escrito, semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. Agora, quando se fala nisso, você chega ao ponto máximo do choque atual, da contradição atual de Coré. A contradição de Coré está aqui, plenamente evidente nesta hora que nós estamos vivendo. Porque a coisa mais contraditória que existe é a mulher ser sujeita a seu marido. Paulo disse na carta aos Efésios, que estava escrita desde antes da fundação do mundo. Possivelmente nós vamos repetir isso aqui no encontro de dezembro. Mas isso será segurança para nós. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Então você sabe que você fala muitas coisas para os seus filhos, simplesmente para se desincumbir de responsabilidades paternas, maternas. Porque você sabe que eles não vão obedecer. Eles não vão cumprir. O que você vai falar é a mesma coisa de dar um risco na água. A mesma coisa de fazer um risco, pegar um facão, uma faca, ir num balde d'água e cortar lá dentro. E depois disso, me mostra aí o risco, onde eu risquei aqui dentro d'água. Uma das razões também que compromete a situação é que o marido, no sentido da palavra, nós devemos observar o seguinte, eu disse isso aqui
acredito que foi em Bulhões, não sei se foi aqui, se foi em Bulhões, deveria ser estabelecido na Constituição que nenhum homem pudesse se casar sem ter uma casa própria para onde levar aquela mulher. Eu falo isso com todo respeito, porque se eu fosse solteiro hoje, jovem, talvez eu fosse o rapaz mais irresponsável que tivesse aqui, que teria aqui dentro da igreja. Mas o tempo, a vivência vai mostrando isso. E quando o profeta perguntou para aquele rapaz, você tem para onde levar essa moça? Ele não estava humilhando aquele rapaz. Não. Ele estava valorizando o rapaz. Ele estava valorizando o casamento. E eu tenho dito o seguinte, que planejamento familiar não é, como a sociedade está dizendo, controle de natalidade. Controle de natalidade é uma coisa. Planejamento familiar começa de lá. Do jovem, ainda novo, já pensar numa casa própria. Isso é planejamento familiar. Ele nem sabe com quem vai se casar. Nem pensa em se casar ainda. Mas isso já foi cultura, já foi pensamento, já foi tradição. Ainda que ele tinha que fazer um rancho de palha lá, junto lá no pedaço de terra do seu pai, e eu conheci, formava uma colônia, o pai tendo o rancho dele, no meio e os filhos fazendo o rancho. Então dizia assim, fulano já fez o rancho dele. E ela dizia, já tenho o meu rancho, já tenho os bancos, já tenho a minha cama. A cama era giral, 4 forquilhas, pau passado assim, pau assim, pau assim. Já tem o colchão, é de palha. E, de vez em quando, e sempre encontrava uma cabeça, sabuco de milho, para fazer massagem na coluna. Ninguém tinha problema de coluna. Ninguém falava em dor nas costas. Eu já estou indo para outro caminho, veja. Mas o certo é que isso já foi cultura. E uma boa cultura, uma boa tradição, não é verdade? Por quê? Daí, então, é que parte o princípio dessa palavra marido, cabeça. Porque a cristã revelada sobre o assunto diz assim, pois bem, se ele não procede como marido, eu procedo como esposa. Se ele não é cabeça, eu procuro ser corpo de todas as formas. Mas se torna muito difícil. Então, o necessário é que seja você, rapazinho de 15 anos, 16, 14 anos, já tenha esse pensamento. Já sinta essa responsabilidade. Agora, isso estava escrito desde antes da fundação do mundo? São condições para as esposas, para as mulheres, que, por sua vez, devem encontrar coerência, correspondência do lado dos homens, do lado do marido. Cada um dentro do seu nível. Bom, o meu nível é este. E isso tem me chamado a atenção, tem me impressionado, porque a coisa deve te impressionar. Porque tudo que te causa uma impressão fica gravado e toma sentido na sua vida.
alguém se encontra enquadrado, às vezes até envergonhado, não prevaleça disso. Aquela mulher não vai prevalecer disso. São muitos que se casam sem condição e amanhã vão lutando junto, lá tem a mão dela também naquilo, e vazam todas essas dificuldades, não tendo tudo que ama, mas amando tudo que tem. Não é certo? Então ninguém se dê por rebaixado, por humilhado, por discriminado diante de uma realidade dessa. Porque o grande valor nosso está nisso aqui. É nós não cortarmos volta. A coisa é assim? É. É desse jeito, então é desse jeito. Este livro foi planejado e escrito antes da fundação do mundo. Este mesmo livro, a Bíblia, verdadeiramente foi escrito antes da fundação do mundo. Então eu vou bater nisso, porque isso aqui é assim diz o Senhor. O livro pelo qual João chorava, e que muitos estão fazendo cavalo de batalha aí, e dificultando e complicando as coisas para se tornarem mestres de coisas assim, a respeito dos selos e dos trovões, estão redondamente enganados. Esse segredo dos 7 trovões está aqui em 1 Pedro 3, Efésios capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 3, Tito capítulo 1, Tito capítulo 2. Esse livro aqui é o livro pelo qual João chorava, pela sua abertura. É esse livro. Agora, está aqui no parágrafo 17 do primeiro selo. O livro foi planejado e escrito antes da fundação do mundo. Este mesmo livro, a Bíblia, verdadeiramente foi escrito antes da fundação do mundo. Se não fosse assim, o Cordeiro não teria sido crucificado antes da fundação do mundo. Então você lê nos evangelhos a crucificação de Cristo. E nós vamos dizer, isso aconteceu fisicamente há 2000 anos atrás? Sim, aconteceu antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi sacrificado, porque quando Deus elaborou o seu plano, ele não é sujeito a tempo, a espaço, a matéria, ele não é sujeito aquilo para ele já é um cumprimento. Quando ele determinou em si próprio que Abraão nasceria e seria o Abraão que nós conhecemos na Bíblia, aquilo já tinha acontecido para ele. Então, tudo que ele programou aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Então foi por isso que o profeta chegou lá naquela êxtase, lá em cima, e aqueles milhares e milhares de jovens vestidos de branco clamaram a uma voz: e nisto estamos confiados. Você está confiado. Não é no pastor Joaquim Gonçalves, não. Você está confiado, não é no irmão Brana, fisicamente falando. Você está confiado, não é em José Brana, Billy Paul Brana. Quem é Billy Paul? O que Billy Paul crê? O que José crê? Eu não, a certo ponto, eu não me interessa saber o que José crê e o que não crê. Eu não posso crer numa coisa dentro da mensagem porque José crê, porque Billy Paul crê. Se José crê que o irmão Brana vai ressuscitar sozinho, andar numa tenda, aí eu vou crer também. Porque ele é filho do profeta. E se ele crê em outras coisas que eu não vejo à luz da palavra,
Para começar, ele nunca foi pastor. Ele não tem a experiência de um pastor, de arrebanhar almas, o ofício sacerdotal. Ele não vai responder pela sua alma, até onde eu possa entender. Agora o pastor não. O pastor responde pela sua e pelas dos outros. Hebreus capítulo 13. É tremendo. E você tem que deixar o povo confiado. Você tem que ter a unção de Deus para transmitir essa condição aos homens e às mulheres, às crianças e à mocidade. É claro, eleitos. Eles ficarão confiados. Nisto estamos confiados. E não tem por que duvidar. Ele chegou a admitir até a hipótese, disse, se ele me mandar para o inferno, de lá eu o amarei. Eu não serei condenado por torcer a palavra. Ele disse, embora isto me ofenda. Isto é assim. Você quer ver o que é 7 trovões? Você quer ver o que é 7 selos? Leia as cartas de São Paulo. Leia as cartas de São João. Leia as cartas de São Pedro. Leia a carta de Tiago, especialmente no capítulo 3, que é o capítulo da língua. Leia. Você estará vendo claramente esses trovões, entendendo o que os trovões estão falando. O mistério só é mistério enquanto ele não é revelado. Ela deixou de ser um mistério para ele, porquanto se deu em casamento. Vou repetir, porque vocês estão prestando bem atenção. E isso é coisa para se pregar e repregar, e bater a ponta do prego e ficar bem seguro. O bom motorista, quando viaja determinadas estradas distantes, chega e reaperta o carro todinho, de cima e embaixo. Bem entendido. O bom motorista responsável. Agora, o livro foi planejado, escrito antes da fundação do mundo. Transgredir esse livro, a pior forma de transgredir é descrer. É procurar torcer, como São Pedro diz, torce para a sua própria destruição. É transgredir, é tentar torcer uma coisa que foi escrita desde antes da fundação do mundo. Agora eu pergunto aos irmãos denominacionais, qual a faculdade de teologia pode mudar uma coisa que foi escrita desde antes da fundação do mundo? Não permito que a mulher ensine, e nem que use de autoridade sobre o marido. Está escrito lá no céu. Eu quero ver qual o teólogo. Por isso, cada linha denominacional tem uma interpretação. E interpretar o que foi escrito desde antes da fundação do mundo. E quando diz lá, é desonroso para uma mulher cortar o seu cabelo. Quando a mulher corta o seu cabelo, é 1 Coríntios 11. Quando a mulher corta o seu cabelo, ela desonra
a sua cabeça, o seu marido. Porque o marido é a cabeça da mulher e Cristo é a cabeça do homem. Quando o homem deixa o cabelo crescido, ele desonra a Cristo. Um técnico de futebol, não sei se foi da Olimpíada ou da Copa do Mundo, não aceitou um jogador muito famoso. Eu disse, o brasileiro devia ser assim com o tal do brinquinho na orelha. Devia dizer assim, você não vai jogar sem tirar esse brinquinho da sua orelha. Aquele lá disse, se ele não cortar o cabelo, ele não joga. Então um comentarista disse, que isso? Esse técnico não tem conhecimento da Bíblia. Se ele tivesse conhecimento da Bíblia, ele veria que Sansão tinha força enquanto tinha o cabelo crescido. E o outro disse, aí depois que a Dalila cortou o cabelo, ele perdeu, foi a força. E o Senhor Jesus Cristo tinha cabelo crescido. Eu disse, vocês devem estar usando fralda Johnson. Vocês deviam estar chupando mamadeira no berço. Ainda bem que vocês não são pregadores. Porque Sansão foi um nazireu. Era uma coisa específica, era uma coisa inédita, era uma coisa especial. Nenhum homem tinha aquele direito, a menos que ele fosse nascido por voto, por escolha de Deus, para distinguir aquilo. Era uma característica. Tanto é assim que a mulher tem poderio sobre os anjos, quando ela não toca no seu cabelo. Mas quando ela corta o seu cabelo, a sua vida fica atordoada, seu marido fica exposto ao adultério, à cobiça, que ela traz o adultério para o seu marido. E muitas delas ficam sem os seus maridos por cortarem os seus cabelos. Porque eles não as repudiam, como o profeta diz. Diz, Deus honraria o homem que repudiasse uma mulher por ter cortado o seu cabelo. Mas hoje eu não vou no culto. Vai, minha filha, continua assim. Muda. Você vem a hora que você quer, o dia que não quer, na escola dominical. Isso é como uma represa. A represa retém as águas. Você faz um ato de rebeldia, aquilo é um buraquinho pequeno e ali começa a merejar água. Merejar. Vai merejando água, e mais uma, mais outra, e aquele buraco vai abrindo. Depois, quando chega a uma certa altura, meu filho, acabou, não tem ninguém, não tem mais jeito de tapar aquilo. Rompe a barreira. E ninguém contém aquelas águas mais. O profeta disse, nós estudamos sexta-feira, como é que pode, com esses centenas de credos e coisas e interpretações desta vida toda que se levam, irem todo mundo, bilhões para os céus, para sujar os céus de novo? Quer dizer, fazer dos céus um inferno? Então, é o que fazem com o lar. O lar deve ser um esconderijo, um lugar de repouso, um lugar de descanso, um lugar de segurança, um lugar onde se refaz as forças, onde se refresca a alma e alimenta o espírito. Mas, no entanto, às vezes, o lar se torna um lugar onde a alma é mais bombardeada, o espírito é mais bombardeado. Por quê? A criadora de atmosfera está ali.
A emburradeira está ali. Vai emburrando, minha filha, vai emburrando. E vamos ver quem vai virar a situação amanhã. Vai dando os ataques histéricos, estremeliques. Vai abusando, meu irmão, vai abusando. Daquela pobre ovelhinha, humilde. Porque o quadro é esse. Mulher rebelde, homem mole. Homem que é sujeito a tudo. Mulher autoritária, homem passivo. Mulher mansa, obediente, homem autoritário, exigente. É custoso sincronizar. Casar é sincronizar, é engrenar. Casar é viver em conjunto. Esse livro foi escrito desde antes da fundação do mundo. Ele pôs isto em pauta como cabeceira da coisa. Primeiro a salvação, segundo a família, terceiro você. Primeiro Deus, segundo a família, terceiro você. Aqui entra uma parte muito importante dentro desses selos, que é o ciúme doentio. O ciúme doentio traz um veneno mortal. Ele traz um veneno mortal. E eu tenho, outro dia mesmo, eu tomei conhecimento de um caso de estarrecer, não assombrar, não escandalizar, nada disso. Mas de uma senhora muito longe, não tem nada a ver aqui, aquele ciúme doentio, ciumando do marido até com colegas, ciumando até da sombra do marido. De repente, a coisa era ao contrário. Há um tipo de ciúme, existe um tipo de ciúme, eu conheço ele, vocês têm que pensar nisso. Eu não me considero velho, sem brincadeira. Meu espírito é jovem, eu não me considero velho. Tem muita gente nova aí que não está aguentando meu batido, não. Então, o irmão Jurandir sabe disso. Não é? Mas eu conheço um tipo de ciúme que, quando eu vejo aquele ciúme, pode saber. Aquela mulher, com aquele tipo de ciúme, ela está traindo o marido dela. Ela aplica um tipo de ciúme, pode saber, ela está andando com outro homem. E ela julga o marido pelo que ela faz. E maridos que julgam a mulher pelo que ele faz. Isso não abrange a todo mundo. Preste bem atenção, cuidado. É um terreno escorregadio. Mas é um tipo de ciúme. Não falha. Quando você vê o homem com um determinado ciúminho, que eu conheço ele, pode saber, ele está se envergonhando com outra. Certa autoridade, certa coisa, certo autoritarismo. Pode saber, a coisa não anda bem com ele. Não anda bem com ele.
Eles dizem, como provérbio popular, que a pessoa por si julga as outras. Agora, não são em todos os casos. Mas você tem que entender que o ciúme faz a pessoa ficar antipática, perder a graça. O ciúme leva a você criar uma atmosfera pesada. E isso está fora do quadro, completamente fora do quadro dessa revelação dos selos, porque eu estou estabelecida nisso. Sem isso aqui, que adiantou pregar tanto, criar calo nas cordas vocais, e programas de rádio, multidões, e isso e aquilo, não adiantou nada. Não vale nada. Sem esses selos. Fica isso por hoje. Esse quadro não opera. Não opera a fé perfeita. E nós vimos aqui sexta-feira que o pacto foi incondicional. Foi sexta-feira? Foi lá em Bulhões? Eu misturo as coisas. Sexta-feira em Bulhões. O pacto foi incondicional, pastor Amâncio. Isso por quê? Veja, enquanto Abraão pensasse em condição dele, ele jamais teria um filho. Enquanto nós pensarmos na nossa condição, nós não teremos a palavra falada. E não há fé suficiente para encomendar um marido a Deus. Não há fé para encomendar um filho, a filha a Deus. Requerer aquilo e descansar, repousar. Irmão Brana fala, isso não ficou por acaso na mensagem. Eu encontrei uma irmã que tinha 60 anos de idade e parecia ter apenas 30 anos. Eu disse, por quê? O que aconteceu? Eu disse, eu encomendei a minha vida, os meus filhos a Deus. E desde então me descansei. Todas essas tensões, tudo que é feito com tensão, não atinge o seu objetivo. Me permitam, é um auditório misto, mas tem que ouvir isso. Nas escolas se ouvem pior. Se você vai se alimentar com tensão, o alimento pode ser bom, mas pode ser de boa qualidade, mas pode lhe causar mal. Talvez fosse melhor você não almoçar naquela hora. Derramando bilis, insulina, essa coisa assim, porque foi exatamente esse derramamento de bilis, um derrame de bilis com insulina, que levou Jesus a suar sangue. Oferecesse o melhor prato para ele ali naquela hora. Só precisa comer mocotó, porque só vai ter que enfrentar a cruz. Não é assim. O sexo feito com a tensão, ele é maléfico. Inclusive pode dar um infarto cardíaco, pode dar um derrame. Ele, dentro dos parâmetros, dentro do natural, do correto, é salutar, é saúde. Inclusive para a cabeça. Faz parte do sono. Mas é preciso saber, feito com dor de consciência, traz dores emocionais. Praticado com tensão, vai haver uma morte. A minha irmã está olhando para mim aqui. Com todo respeito à memória de seu marido, mas é um testemunho que ela deu, fica anônimo, ninguém sabe quem é. O marido dela já havia entrado aqui com revólver e faca para me matar. Dizendo os maiores absurdos por ela vir à igreja. E o certo é que
Você sabe que há maridos que violentam as esposas. E eles só se satisfazem dessa forma. Há espíritos de todas as maneiras. Tem mulher que precisa apanhar para poder se completar. Demônios de tudo quanto é natureza. Então, o que aconteceu? Ele acabou de jantar e a violentou. Ele não chegou no hospital vivo. Morreu logo em seguida. Estava entrando no tabernáculo com um revólver e faca para me matar. Você tem que aprender a relaxar. Diz assim, ser relaxada. Ser relaxada é não varrer debaixo da cama. Ser relaxada é não usar o asseio bucal, a higiene íntima, é roupa suja, essa coisa toda, é uma cozinha suja, cheia de teia de aranha, essa coiseira toda. Casa humilde, simples, roupa limpinha, remendada, mais limpinha. Tomar banho. É cristão, você vai banhar hoje? Você tomou banho? Vai banhar? A coisa mais absurda, a coisa que mais me irrita é a pessoa perguntar se eu vou banhar. Me lembrei do Capucho. Capucho era um cachorrinho. E minha avó, meu avô, era o cachorrinho da casa lá. É o que mais vigia a casa de noite, não é o cachorrão lá de fora, não, é o de dentro. Bota o focinhozinho debaixo da porta e acabou, não tem ladrão que entra. Porque ele faz barulho mesmo. Você podia estar conversando o que fosse, a Anitta lembra dele, do Capucho. Eu já falei isso aqui, não já? Hã? As visitas sentavam assim, Capucho está lá. Estou tranquilo. A gente estava conversando uma coisa completamente diferente. Queria tirar o Capucho da porta, do baldrame. Ele ficava deitadinho ali no baldrame. Era falando de fazenda, de vaca, lá que eu estava falando, sem olhar para ele, nada. Vamos dar banho no Capucho. E faz com risco um dia de balacama. Gente, olha, tem marido que provoca vômito, a mulher não aguenta. Aquele mau cheiro debaixo do braço dá dor de cabeça, dá vômito. Não é porque é pobre que tem que ser fedido, não. Eu sei que eu não estou falando para ninguém daqui, mas entra num ônibus, caboclo bota o braço lá, meu Deus, misericórdia! Porque o homem suado do dia não causa nada, não. O suor do dia, não. Aquilo é suor de semanas. Não, um cristão deve ser limpo. Banho não custa nada. Sabão de coada é bom. Leite magnésia de Philips é bom. Pomada minâncora é bom. Limão. Mas a pobre da mulher tem que aguentar, porque a Bíblia diz que é para aguentar. Vai comer, não dá conta. Espera aí, meu irmão, por favor. Você ser um João de barba, tudo bem. Você é um João de barba. Cuida da sua barba, asseia a sua barba, tudo bem. Só não com espírito de PT. Mas tem sua barba, tudo bem. Eu respeito sua barba. O profeta disse, se Jesus vivesse nesta era, ele andaria de terno, gravata e não teria nem bigode. Mas você tem bigode, tem sua barba, cuide do seu bigode. Eu já vi um bigode que é um bigode nojento. Não, mas a gente ri, tudo bem, volta para casa, sorria com ela. Fala, oh, mulher, você contou meu problema lá para o marido, né? Dá uma risada, dá um beijo nela.
Fala, não, não é assim mesmo. Mas se houver algum caso, eu não acredito que haja, não é? Mas essa fita vai por esse interiorzão aí, vai por esse mundo, meu Deus, aí, não é? Então, vocês veem que o Evangelho é isso. Agora, isso é o livro. É o livro pelo qual João chorava, gente. A vida é de detalhes. A atmosfera fica mais leve. Onde se diz muito obrigado. Onde se diz por favor. É só aprender inglês. Eu acho que todo mundo aqui devia aprender inglês. Porque tudo que vai falar em inglês é please, 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 please. Quer dizer, por favor, por favor. Fala para a mulher, me dá água aí, please. Passa o feijão, please. Passa o arroz, please. Passa a farinha, please. Passa isso, please. Passa a minha roupa, please. Passa meu chapéu, please. É tudo por favor. No português, não. Ei, me dá a toalha aí. Cadê o sabonete? Já lavou meus pés? Não dá mais tempo, nós já fomos 15 minutos a mais. Mas é bom, a escola dominical é muito bom, assim, de uma forma familiar. Nós temos nossos visitantes, é isso aí, que eles chamam de falso. Eu acredito que o nosso visitante não está vendo nada falso aqui, né? Esse livro que foi escrito desde antes da fundação do mundo, precisava ser revelado. Só isso, ser revelado. E ele trata, olha, nós não temos aqui um menino de rua. Não temos uma viúva mendigando pão. Se tem alguma aí, está errado, tem alguma coisa errada. Não tem nem um irmão mendigando pão. A igreja tem uma dispensa. Tem um quadro de diáconos para olhar isso. Não tem que ir lá pegar do governo, não. Está muito bem do governo lá. Mas deixa o governo para dar para quem não tem. Para quem não tem uma igreja que tem diáconos, uma igreja primitiva. Amém? Amém? Aleluia.